Boa noite a todos meus amigos ouvintes da Rádio Vox. Meu nome é Leonardo Bruno e eu começo o programa A Voz Ocidental. O tema de hoje com certeza não será um tema político, mas sim um tema, por assim dizer, artístico e espiritual. Recentemente eu tenho contactado com a música clássica e em particular meu amigo Dante Mantovani, desse programa, que também faz parte de um belíssimo programa sobre música clássica. Eu confesso que eu fiquei um pouco inspirado em falar numa grande paixão da minha juventude, minha grande paixão musical, chamado Johann Sebastian Bach, né, o compositor alemão, nascido no dia 21 de março de 1685, na cidade de Eisenach, na Turíngia, que é Thüringen, né, que é uma região que é muito central na Alemanha. E às vezes eu fico me perguntando, com toda essa pose da modernidade, né, da ciência, da tecnologia, da internet, né, nós que vivemos numa época de tantos confortos, de tantos luxos, por assim dizer, e a gente pergunta por que realmente nunca nasceu assim alguém tão iluminado como um músico de uma cidade de apenas 6 mil habitantes no ano de 1685, como Johann Sebastian Bach, né? Se a gente analisar, por exemplo, uma cidade alemã do século XVII ou do final do século XVII, elas não eram muito diferentes dessas cidades do interior, por exemplo, de 10 mil habitantes, por exemplo, né? Na verdade, essas cidades, inclusive, eram menores do que muitas cidades brasileiras que têm 40, 50 mil habitantes, essas cidades sonolentas, ou seja, eram muito mais sonolentas. O mais impressionante, contudo, além dessa questão da força espiritual, né, de um homem como esse que criou foi um dos maiores gênios da nossa música, da música ocidental, por assim dizer, é basicamente um ambiente que esse pessoal vivia, né, um ambiente muito mais primitivo. Se a gente analisar bem, quando Johann Sebastian Bach nasceu em 1685, a Alemanha ainda tentava se recuperar dos traumas da Guerra dos 30 Anos, uma guerra que matou praticamente metade da população europeia. Para você ter uma ideia só da tragédia que foi a Guerra dos 30 Anos, que foi uma guerra civil, por assim dizer, da cristandade, uma guerra entre principados católicos e protestantes, só a cidade de Eisenach, para você ter uma ideia só, havia 1.700, quase 1.700 casas, por assim dizer, na época, assim, um pouco antes da Guerra dos 30 Anos, e na época de Bach já não existia quase nada de pessoas, né? Ou seja, houve praticamente um vazio populacional. Muitas igrejas, muitos patrimônios históricos foram destruídos na guerra, né? Tanto os católicos quanto os protestantes fizeram realmente coisas assim terríveis, infelizmente. Houve esse grande trauma da Europa naquela época, da Europa Central. E, no entanto, a despeito de todas essas tragédias, você vê uma comunidade religiosa, né, ainda que protestante, mas uma comunidade religiosa muito devota e muito confiante na ideia de enfrentar as adversidades da vida. É uma coisa muito peculiar, por exemplo, quando a gente pensa que na Europa do século XVII, e principalmente na Europa da época de Johann Sebastian Bach, a morte, por assim dizer, era uma coisa muito comum entre as pessoas. Aí a gente pode pensar, né, o quanto há uma certa sensibilidade melancólica com relação à arte musical europeia do século XVII, e também a questão da vida dessas pessoas. Era uma vida muito difícil. A expectativa de vida dessas pessoas era de 30, 40 anos de idade, no máximo, né? A mortalidade infantil também era altíssima. Você percebe que as famílias europeias em geral, e principalmente na Alemanha, eram famílias muito numerosas, mas também a mortalidade dessas crianças também era numerosa, né? Então era muito comum os pais enterrarem seus filhos, né? As crianças não sobreviviam até os 5, 6 anos. Se sobrevivesse à idade adulta era uma sorte. Então o interessante de tudo isso é como o europeu encarava o sofrimento, né? Ele não encarava o sofrimento em si, né, como uma completa privação, mas sim como um desafio sempre a ser enfrentado, né? Eles eram cristãos, de fato. Eles acreditavam realmente numa transcendência, né, num universo espiritual. E esse universo espiritual dizia o seguinte: olha, o mundo tal como sendo é um mundo de adversidades, um mundo de sofrimento, mas nós teremos um dia algo a ser redimido, né? Nós, como cristãos, temos nossas privações e temos que enfrentar com uma certa coragem essas privações.
né? Então, quer dizer, aquela população que vivia em guerras, aquela população que vivia a privação da fome, a privação da morte, a privação da doença, era capaz de ter uma espiritualidade, ou de refletir essa espiritualidade nas artes, com um nível de sofisticação e até mesmo com uma certa grandeza muito maior do que os dias de hoje. É só você fazer uma equiparação, por exemplo, do que servia a música naquele tempo e o que é hoje a música. Como é que as pessoas encaram a música, né? A música naquela época, veja, e a gente não pode negar que existiam músicas medíocres como existe até hoje, só que existia uma coisa interessante, né? Era o aspecto do feeling espiritual daquele povo, né? Para que servia a música? Qual era a linguagem da música? O que ela significava para aquela população? Né? Ou seja, a manifestação de expressões, de valores, né? de liturgia, né? De símbolos, né? Era um universo muito fortemente envolvido pela simbologia, né? Um universo simbólico muito profundo e muito rico, né? Quer dizer, era uma população em geral que valorizava muito o aspecto das manifestações ritualísticas e também das manifestações religiosas. Ou seja, eram pessoas muito devotas. Mesmo, por exemplo, entre os protestantes alemães, e em particular os luteranos, há realmente uma grande manifestação devocional que é, de certa forma, admirável a despeito de alguns aspectos errôneos da teologia protestante ou luterana, né? Ou seja, músicas de alta qualidade. E falando em Johann Sebastian Bach, nós temos que pensar numa figura que, por si só, não somente pela sua história, como também pela história de sua família, ela é uma história peculiar. Quando nós falamos de Bach, ou seja, riacho, né, ou ribeiro, né, que traduzindo do alemão, essa família, praticamente podemos dizer que é uma família que tem a música no sangue. Foram praticamente quase 3 séculos de uma família musical. Isso é muito interessante, né? O primeiro Bach que foi registrado na história foi no século XVI, na época da Reforma Protestante. Inclusive, dos 33 membros da família Bach, no século XVI, 27 eram músicos profissionais. E basicamente esse nome e a tradição musical ficou praticamente consolidada na Alemanha do antigo regime, da Alemanha barroca, por assim dizer, né? Na Alemanha, inclusive, do final do Renascimento e do começo do Barroco. E, inclusive, existem obras maravilhosas dos ancestrais do Bach, inclusive eu coleciono. Eu sou fanático por Johann Sebastian Bach desde os 11 anos de idade. Né? Os 11 anos de idade eu vi o oratório de Natal de Bach e comecei a me apaixonar por Bach. Né? E eu também gostava de Händel também, Georg Friedrich Händel, né? Que era um outro luterano, um músico grandioso, né? Um homem que inclusive tem uma história muito interessante, né? Assim. Mas voltando aí ao Johann Sebastian Bach, existe uma coisa também muito interessante nesses grandes músicos, é que eles são figuras tão mitológicas, por assim dizer, que você não sabe muito bem o que é a realidade e o que é a lenda. Mas por que eles se tornam lendários, né? Porque o nível de grandeza e de genialidade desses homens através da música é uma coisa tão assombrosa, tão assustadora, né? Que você fica impressionado em perguntar se de repente não é a ação de Deus, é a graça divina agindo sobre esses homens. Então, quer dizer, um homem que, se a gente analisar a história de Bach, a vida dele, era um homem muito devoto, muito religioso, muito cristão, ainda que sendo luterano, mas um homem muito cristão. E um homem que usou praticamente a música para demonstrar sua devoção a Deus, né? E não somente isso, existe uma questão da complexidade da música de Bach. Bach representava praticamente o último estágio de uma fase que foi a fase do barroco tardio. Mas o que significa basicamente isso? É que Bach foi um grande estudioso da música do passado. Quer dizer, tudo que você pensar da música antiga, ou seja, da música antes de 1750, que você pode pegar tanto a questão do Renascimento, da música do Renascimento, da polifonia, entre outras coisas, o cara praticamente fez uma obra que condensou todo o passado musical da Europa. Isso é uma coisa assim, fantástica. Fantástica. Né? Era um homem que, sabe, assim, eu confesso, eu via Bach com 11 anos de idade, e com 16 anos eu tive uma experiência muito estranha, quando eu fui na Mesbla, na extinta Mesbla aqui em Belém do Pará, e eu fui comprar o Paixão Segundo São Mateus. Quando eu ouvi a abertura do Paixão Segundo São Mateus, a tragicidade daquela música, né, falando, quer dizer, porque a gente vê que fala de uma história trágica também, que é a história dos evangelhos, né, que é a história do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Quando eu vi a abertura daquela música, eu comecei a sentir uma comoção tremenda, né?
E eu fiquei profundamente fanatizado pelo mestre de Eisenach, de Leipzig, né? Porque ele foi maestro de capela da capela da capela de São Tomás em Leipzig. Então, quer dizer, a gente se pergunta assim, né? O que está faltando para que a gente recupere uma espiritualidade como essa? Um homem assim muito devoto, muito religioso e que praticamente transferiu toda aquela devoção cristã mais genuína na música. Ou seja, em sons você percebe aquela devoção. É claro que existem coisas que nós poderíamos assim analisar com relação a um contexto de época, né? Naquele tempo, por exemplo, hoje, por exemplo, nós temos muitas questões que podem nos distrair realmente dos verdadeiros estudos. A internet, por exemplo, é uma delas, né? Aquelas pessoas não tinham muitas coisas a se distrair. Talvez pessoas ali passassem o dia inteiro lendo, ou o dia inteiro tocando um órgão, né? ou tocando um cravo, ou tocando um violino, uma viola da gamba, etc. Né? Por outro lado, havia um outro aspecto interessante que às vezes eu fico pensando, né? Um aspecto que hoje parece que desapareceu na nossa sociedade, que chama-se o silêncio. Um homem como Johann Sebastian Bach, por exemplo, existem histórias muito interessantes sobre ele, que ele estava numa cidade do interior da Alemanha, e quando a gente pensa em cidade do interior da Alemanha, pensa numa cidade do interior mesmo. Assim, vá numa cidade do interior do Brasil, de 10 mil habitantes, que era assim, era toda a Alemanha praticamente era uma Alemanha interiorana. Quer dizer, pensar que, por exemplo, um gênio como esse, né, surge numa cidade dessa dos grotões da Alemanha é uma coisa até muito curiosa. Mas voltando ao assunto, né, você pega um sujeito como esse, que era um homem muito compenetrado na sua missão, por assim dizer, e digamos que 6 horas da tarde de uma ensolarada, digamos de um pôr do sol alemão, do final do século XVII ou do começo do século XVIII, 1700, por assim dizer. E naquela época, quando se escurecia, as pessoas inclusive ceavam, né? Comiam às 5 horas da tarde, mais ou menos antes do pôr do sol, mais ou menos, quando o sol se punha, e lá pelas 7, 8 horas da noite estavam dormindo. As pessoas dormiam cedo naquela época. Não tinha o que fazer domingo à noite, né? Não tinha o que fazer à noite, nada. Né? Então, quer dizer, eles dormiam praticamente. E há a história dizendo que Bach, por exemplo, passava a noite inteira tocando órgão. Então você imagina uma cidade daquela da Alemanha, com aquela tranquilidade absurda, assim, você não vê som de nada, aquele breu completo, e o sujeito tocando aquele órgão maravilhoso e aquelas músicas maravilhosas. Eu fico pensando numa cena como essa, né? Eu fico assim pensando maravilhado, né? Porque parece ser uma cena assim surrealista para nós. Porque se a gente analisar bem, a gente já vive numa época do barulho. Mesmo que você não até no teu silêncio você percebe que você está no barulho. Uma vez um violinista de origem judaica norte-americana chamado Itzhak Stern, ele falou uma coisa interessante. Perguntaram para ele se era possível tocar a música de Bach dentro dos padrões do século XVIII. E ele falou uma coisa muito interessante. Ele diz assim: olha, você está vendo esse teatro aqui? Esse teatro aqui tem sons que você não percebe, que são a eletricidade, energia. Você tem vários sons aqui que você não percebe. É claro que você reproduzir totalmente o século XVIII é humanamente impossível, porque naquela época não havia metade do barulho que nós temos hoje, né? Na verdade, era uma sociedade de um silêncio sepulcral, era uma sociedade de uma sonolência absurda. Era uma sociedade que, se a gente entrasse numa cidade alemã ou numa cidade europeia do século XVII ou XVIII, você ia morrer de tédio, né? Para os padrões de hoje, a gente ia morrer de tédio. Mas aquelas pessoas tinham formas de distração, e uma dessas distrações era a música, que era um evento que de alguma forma contagiava as pessoas, né? Era um evento que envolvia as pessoas, era um evento que tinha o quê? Momentos ali, né? Os momentos, digamos, de um casamento, de um enterro, né? Enterro também tinha música, né? Tinha música funerária. Às vezes, por exemplo, um músico como Bach, por exemplo, foi contratado para tocar em enterro, por exemplo. Então havia na música um aspecto muito, muito simbólico, muito litúrgico ali, né? Então, quer dizer, você vê a questão da influência religiosa. E eu não vou tocar no fato de ser católico ou protestante, mas no fato em si de ser cristão, né? O quanto isso acabava impregnando, por exemplo, o imaginário daquelas pessoas. O imaginário dentro de quê? De uma certa sofisticação. Existe um outro aspecto que eu acho fantástico na história de Bach, por exemplo.
é que a música para esse homem não era apenas uma mera manifestação artística. Parecia ser basicamente uma linguagem. Existem relatos que o Bach escrevia a música como se estivesse escrevendo uma carta. Ou seja, na cabeça dele já tinha todos os sons, né? Mozart também tinha esse milagre, essa coisa, esse dom, né? Ou seja, você pegar uma partitura. Vamos analisar o seguinte: você escreve o português, você pode escrever o inglês, você pode escrever qualquer língua. Mas de repente essa língua não é em si uma linguagem de palavras, mas de sinais, como uma partitura. E de repente aquele homem pega uma partitura e escreve como se estivesse escrevendo uma carta. Escreve como se estivesse manifestando um sentimento. Isso é uma coisa absolutamente incrível. Quem é que consegue imaginar um músico hoje escrevendo assim, dessa maneira? A compenetração, a contemplatividade que havia em ser músico, né? A grandeza, por assim dizer, espiritual de você transformar a música num sinônimo de elevação. Hoje nós avaliamos a música como um divertimento, ou como um capricho, ou como apenas um conjunto de sons totalmente desconexos. Ou será que alguém, por exemplo, quando não liga a TV, você ouve uma música que talvez daqui no dia seguinte ou no mês, na temporada seguinte, será esquecida por um outro conjunto de barulhos que você acha que é música, mas que na verdade não é música, né? Então, quer dizer, homens como Johann Sebastian Bach faziam de música, na verdade, uma expressão, por assim dizer, de uma espiritualidade. Uma expressão emocional ali, extremamente profunda e autêntica. Ainda que Bach, por exemplo, muitas composições de Bach são composições encomendadas para os príncipes, para os nobres, para as igrejas, né? Para as capelas, né? Naquela época era uma profissão também, né? Então, a gente estava numa época do ancien regime, né? Na época em que, na verdade, quem apreciava de fato, quem financiava a música de fato era a aristocracia ou a igreja. Então, naqueles cultos protestantes, no culto luterano, havia acompanhamento de música, ou então até mesmo na missa católica. Inclusive, Bach compôs missas, né, para príncipes católicos da Alemanha. E a gente tem que saber que a Alemanha, naquela época, era um país de uma colcha de retalhos. Não existia em si um país chamado Alemanha, mas sim vários feudos, vários principados, vários arcebispados, entre outras coisas, em que cada príncipe, cada bispo, né, ou cada reizinho ali, ou duque, ou conde, ou margraf, né, como é chamado, eles governavam lá, cada um como se fosse um principado autônomo independente, né? E temos aqui a trajetória desse homem, né, que quando criança, basicamente tinha uma família inteira de músicos espalhados por toda a Alemanha. E é interessante essa questão, né, que essa coisa que é muito comum, assim, que a gente vê na história europeia, que é essa questão da profissão ser herdada de família, né? A profissão era repassada de pai para filho e havia uma espécie de solidariedade corporativa entre as famílias musicais da Europa, e em particular da Alemanha, né? Por exemplo, a família Bach muitas vezes, ora se casava com pessoas que eram ligadas à música, ora ligadas à pequena burguesia, por assim dizer, né? Mas em grande parte essas famílias musicais elas tinham parentescos próximos, né? Isso é interessante, ou seja, cada uma tinha um certo parentesco, tinha uma linhagem aqui, uma linhagem acolá, né? Inclusive para preservar, né, as suas funções que eram herdadas dos seus pais, né? Então, as profissões eram transmitidas. Tanto é verdade que Bach, por exemplo, era herdeiro de uma tradição de praticamente 100 anos de família musical. E ele praticamente criou mais 100 anos de família musical, né? Pensemos, por exemplo, que em 1550 havia a família Bach, e a família Bach chegou até o século XVIII, até o final do século XVIII, com os seus filhos Carl Philipp Emanuel, Johann Christian Bach, e entre outros que eram filhos do grande Johann Sebastian Bach, né? E é interessante que a trajetória desse homem já mostrava laivos de genialidade desde criança, né? E tem umas histórias lendárias muito engraçadas, né? Umas anedotas muito engraçadas, porque, por exemplo, quando Johann Sebastian Bach ficou órfão aos 10 anos de idade, né? Aos 9 anos ele perdeu a mãe, e meses depois o pai dele faleceu, Johann Ambrosius Bach, né?
E o que é que aconteceu com esse rapaz, né? Ele foi na casa do irmão, que é o Johann Christopher. É engraçado que Johann Sebastian Bach, a família Bach era sempre de Johanns, né? O que diferenciava era o segundo nome, né? Por assim dizer. E Johann Sebastian Bach foi para casa do irmão, Johann Christopher, que era organista de uma cidade de Ohrdruf, né? Era uma cidade também da Alemanha que tocava órgão. E Johann Sebastian Bach começou a estudar música, de fato, né? Tocar cravo, tudo. Só que existe uma história em que Johann Christopher ficou incomodado com a genialidade do irmão, né? Um garoto de 13 anos, 12, 13 anos. E ele começou a esconder as partituras para cravo, né? do irmão, né? Começou a querer boicotar o Johann Sebastian. E num belo dia, ou pelo menos numa bela noite, Johann Sebastian conseguiu descobrir onde estavam escondidas as partituras e começou a pegar e copiar as partituras à luz da lua, porque naquela época não existia luz elétrica, não era uma vela, mas ele queria fazer tudo escondido. Ele pegou a luz da lua e começou a copiar as partituras. Segundo a lenda, se é que é uma lenda, o irmão ficou muito puto com o Johann Sebastian e confiscou, inclusive, as partituras copiadas de Johann Sebastian. Só que o menino era tão genial, mas tão genial, que ele leu aquelas partituras e conseguiu decorar tudo. E ele começou a tocar por conta própria, né? Será que existe um nível de genialidade desse naipe, por exemplo, na questão da música? É claro que eu estou falando aqui uma coisa muito superficial sobre Bach, né? Uma coisa assim muito aparentemente secundária, mas que reflete a grandeza e a determinação daquele homem, né? Existem outras coisas muito interessantes na música antiga, e eu particularmente tenho uma admiração por elas. Além da acústica ser totalmente diferente da música moderna, quando eu falo música moderna aqui, é que, por exemplo, o Bach, como ele representa o último estágio de um grande estilo musical chamado barroco, por volta de 1750, que inclusive foi o ano da morte dele, os gostos musicais da Europa mudaram radicalmente com o classicismo, né? Com figuras como Mozart, como Haydn, entre outras coisas, né? E que realmente houve uma mudança estrutural na música clássica, né? E lamentavelmente Johann Sebastian Bach foi esquecido, né? Aquele grande mestre, aquele grande homem engenhoso foi esquecido pela história só para ser relembrado mais ou menos 80 anos depois. Mas vamos voltar à questão, né? O Bach, por exemplo, quando nós pegamos assim uma figura como ele, né? O que mais me impressiona nesses aspectos, assim, né? É que a música antiga em geral, ela era uma música que tinha uma certa dose de assistematismo. Quando nós falamos de instrumentos musicais do mundo da música antiga, dos séculos XVI, XVII, XVIII, não havia uma padronização instrumental com relação, né, ao que conhecemos hoje. Por exemplo, quando a gente pega o conceito de câmara, você tem o violino, a viola, o violoncelo, o cello e o contrabaixo, por exemplo. Né? Ou você tem um piano, quer dizer, você vê que a música moderna, propriamente dita, a música pós-1750, é uma música em que a instrumentalização é muito mais sistematizada. Isso no século XVI ou XVII não era bem assim. Na verdade, quem encomendava os instrumentos, quem fazia os instrumentos, eram os próprios músicos. Músicos é que encomendavam os instrumentos, né? Então você vê, por exemplo, um caso como o Bach. O Bach, por exemplo, ele chegava numa igreja, numa capela, e ele que, através dos sons da música, ele que encomendava a construção do próprio órgão. Isso era muito comum naquela época. Inclusive, por exemplo, a música alemã e a música portuguesa, a música espanhola da Renascença, elas têm diferenças tão grandes, inclusive na estruturação dos órgãos. Os órgãos portugueses e os órgãos espanhóis, por exemplo, eles são diferentes dos órgãos alemães, por exemplo. Né? Porque existem alguns aspectos contrapontísticos e entre outras coisas que são diferentes. E é por quê? Porque havia uma certa margem de liberdade, por assim dizer, tanto no modo de tocar a música barroca, como também na instrumentalização da música barroca. Por exemplo, quando houve na verdade, a mudança de gostos na Europa no século XVIII, muitos instrumentos que eram muito tocados na época de Bach, por exemplo, foram esquecidos.
Um exemplo clássico disso é a viola da gamba. A viola da gamba é um instrumento que se registra desde o século XV, XVI, né? Principalmente século XVI. Viola da gamba, existiam vários tipos de viola da gamba, não existia uma padronização da viola da gamba, né? Então, a viola da gamba, que é um instrumento de cordas, de arco, né? Ele era tocado como se toca hoje o violoncelo. É diferente, inclusive, o toque, a maneira de tocar, né? Mas que, no final das contas, ela obedecia muito a essa assistematização da música, né? Ou seja, a improvisação que existia na música barroca, né? Ou então, por exemplo, violões, por exemplo, que existiam na época, como a vihuela, né? Vihuela, que era um violão da Espanha do século XVI, que hoje também não existe mais. Ou então mesmo o cravo. O cravo, que é um teclado, né? Mas só que a sonoridade dele de teclado é uma sonoridade de guitarra, por assim dizer. Ele também foi esquecido a partir do final do século XVIII, né? Ele foi preterido pelo piano. O piano, inclusive, é uma invenção bastante recente, uma invenção de 1711, que foi um italiano chamado Cristoformi, que mudou o sistema interno do cravo para o sistema do piano. Qual é a diferença entre o cravo e o piano, tanto no mecanismo dos sons, né? O cravo, quando você aperta o teclado do cravo, existe um plecto, uma palheta, que puxa a corda como se fosse uma guitarra, né? E o piano, ele é um instrumento de teclado, em que você vê que, na verdade, existe um martelo que bate na corda, né? Na verdade, o piano é, por assim dizer, um instrumento de percussão em teclado. Então, quer dizer, na verdade, a música antiga e a música moderna, assim, se a gente analisar bem, existia esse assistematismo. Inclusive, essa questão da improvisação dos órgãos. O órgão é um dos instrumentos mais complexos que existem na música, né? Ela tem, inclusive, essa margem de liberdade, de adaptação, de adequação. E Bach foi um grande organista, né? Foi um organista fantástico, né? Agora é interessante que, como o Bach representou uma fase de transição da música, né? E ele é, assim, por assim dizer, é o auge daquilo que estava acabando, por assim dizer, né, que é o barroco tardio, junto com Georg Friedrich Händel também, que é um outro conhecido nosso. Então, quer dizer, ele foi um cara muito injustiçado perante a vida dele, né? Ele era admirado como organista, era admirado como cravista, mas o pessoal ficava com uma certa desconfiança da música dele. Por N razões, né? Por razões de gostos. Às vezes alguns príncipes gostavam da música francesa, da música italiana, embora Bach tivesse muita influência francesa e italiana também, né? Ele estudou muito a música francesa e italiana, mas ele tinha uma forma muito gótica, muito peculiar de compor isso, né? Ele tinha uma forma muito peculiar de abstrair essas influências, né? E o Bach realmente foi uma figura muito curiosa, porque ele era um homem muito honesto, muito íntegro, muito religioso, muito cristão, né? Um homem que teve 2 casamentos, casou com a prima dele, uma prima distante chamada Maria Bárbara Bach, teve 7 filhos com ela, e ela faleceu em 1720, faleceu, né, quando ele estava no auge na corte de Anhalt-Köthen, né? Inclusive foi por ali que ele compôs o Concerto de Brandemburgo. E depois se casou com uma outra jovem chamada Ana Madalena Wilken, que depois virou Ana Madalena Bach, e teve 13 filhos com ela. Ou seja, Johann Sebastian Bach teve mais ou menos cerca de 20 filhos. Haja trepar muito, né? Puta que pariu. O cara comeu muito mesmo. O cara gostava de trepar também. Que legal, hein? Né? Mas então... então, Johann Sebastian Bach, né, teve 13 filhos. Ou melhor, 20 filhos. E desses 20 filhos, somente 5 sobreviveram. Desses 5 sobreviveram, 3 foram músicos: Carl Philipp Emanuel, Johann Christian Bach e Wilhelm Friedmann Bach, né? O 4º e o 5º filho foi o seguinte: a menina, a Catarina Dorothea Bach, e o Heinrich Bach, que era um retardado mental, uma criança retardada. Nasceu uma criança retardada, né? E é interessante, né, a trajetória desse homem, né? É um homem assim, um homem muito organizado internamente, muito metódico, por assim dizer, né? Uma pessoa que sempre se preocupava com a família dele, com o emprego dele, né? Imagina um sujeito desse com 13 filhos, né?
Claro que muitos tinham morrido, né? Você imagina acompanhar, por exemplo, a morte, você ter 20 filhos e morrerem 15 dos teus filhos. Você imagina? Você tem estômago para perder 15 filhos, meu filho? Realmente você não tem. Mas o pessoal do século XVII e XVIII tinham, né? Mas enfim, mas vamos lá. Então, quer dizer, você imagina um sujeito desse, né? Um burguês, um pequeno burguês, por assim dizer, né? Com sua filharada toda, tentando escrever sua música lá, mulher cobrando a conta, enfim, esses aborrecimentos típicos do casamento, né? Do casamento. E detalhe, outra peculiaridade do Bach era a eterna briga que ele tinha com os seus superiores, né? Inclusive teve uma hora que ele teve uma desavença com um dos príncipes alemães, e ele passou um mês na cadeia por causa disso, né? Ele simplesmente foi procurar, como ele via que o príncipe ficava boicotando muito a música dele, boicotando muito o trabalho dele, não pagava o salário direito dele, ele foi procurar um outro protetor, né? Só que ele procurou sem a autorização do príncipe, e o príncipe mandou ele pra cadeia. Mas depois ele foi solto, né? Mas ele era um cara que estava em eterna briga com os seus superiores, né? Ele era um temperamental mesmo. Era um homem de uma genialidade tão extrema. Assim, a gente fica pensando assim, o que é o gênio nesse ponto, né? Um homem brilhante, né? O homem brilhante, às vezes, acho que é um homem irritadiço, porque ele deve se aborrecer com tanta mediocridade que ele deve ficar puto da vida, né? E tem uma fase da vida dele, por assim dizer, que ele foi na igreja de São Tomás em Leipzig, né? A igreja de São Tomás, que ele foi ensinar latim e música para os menininhos, né? Latim e música para os menininhos, né? Então ele foi lá, e às vezes ele se emputecia com as mediocridades que ele pegava. O moleque não queria estudar, esse tipo de coisa. E naquela época, a educação não era coisa lá Paulo Freire. Lá era o seguinte, professor era Deus e aluno era bosta. Ficava calado mesmo, senão pegava pancada. Tem até um filme interessante do Johann Sebastian Bach, que eu vi, que é um filme, inclusive, produzido pela DDR, né, pela República Democrática Alemã. É um filme até de um país comunista. Mas é um filme interessante, né? É um filme produzido em 1985, se não me engano. E que tem uma cena muito engraçada, que o reitor lá da capela de São Tomás, né, da escola de São Tomás, ele pegou um garoto lá que o Bach gostava, assim, o garoto era um garoto talentoso, que ele gostava que tocasse na orquestra dele, e o moleque parece que bateu no outro garoto, e o reitor da universidade se locupletando, o reitor da universidade, da escola se locupletando, porque ele ia dar uma punição extremamente benevolente ao garoto. Ele ia dar 24 pauladas no garoto na frente de todo mundo. E essa era a pedagogia da época do Bach, né? Ou seja, baixar o cacete mesmo, né? Ah, bateu no coisa, tu vai pegar porrada na frente de todo mundo pra ficar com vergonha, né? Então era assim, a educação daquela época era braba mesmo, né? Era tudo na base da porrada mesmo, né? Aliás, tem até histórias que o Bach também ficava emputecido. E uma vez ele ficou emputecido com um moleque lá que não queria nada, e ele pegou a peruca, rasgou puxou a peruca da cabeça dele e jogou na cabeça do garoto e disse: vai-te embora daqui, vai virar sapateiro, vai virar moleiro, vai virar outra coisa, não vire músico, né? Então, quer dizer, eram homens assim extremamente curiosos, assim, né? Eu ficava pensando nessa cena, quer dizer, você imagina, né? Pega um moleque desse aí de escola pública, bate assim 24 pauladas nele pra servir de exemplo pros outros. Quer dizer, é uma coisa doida isso aí. Essa pedagogia acho que até que funcionava, né? Mas enfim, né? Mas onde é que eu quero chegar aqui, né? nessa pequena dissertação, e infelizmente uma dissertação muito superficial sobre Bach, né? Eu acho assim muito uma coisa que a gente tem que procurar na música clássica em geral, e a gente tem que entender a música, o que nós podemos entender da substância da música, é o quê? É que é uma linguagem que nos espiritualiza de alguma forma, né? Não é somente barulho, né? Não é somente um conjunto de sons. O que distingue a música clássica de muitas músicas, né, basicamente, é que aquilo tem um significado elevado, um significado superior. É isso que nós devemos entender. É isso que particularmente me buscava, me cativava quando eu tinha 16 anos de idade, né? Não é que eu seja assim um chato, né? Que é só clássico. Não, acho que tem até música putada, a gente pode ouvir. Tudo bem, mas a gente tem que saber distinguir o que é bom e o que é ruim, né? Coisa que hoje, basicamente, as pessoas não sabem mais distinguir,
né? Se a gente analisar, por exemplo, o que nós chamamos de música popular, né? Hoje em dia, assim, nós temos a música popular brasileira, música popular. Aí pega a Ivete Sangalo e diz que é música popular, né? Quer dizer, essas merda toda, a gente não sabe, é engraçado que um aspecto da nossa modernidade é a perda da identidade cultural do plano estético, né? Do plano estético e do plano simbólico. Então você vê, por exemplo, quando hoje em dia você ouve uma música e no verão seguinte você não se lembra nem mais da música que você ouve, você vê uma perda histórica, identitária muito profunda. Agora você imagina, por exemplo, sociedades como da Europa, onde havia músicas populares mesmo. O que são as músicas populares? Músicas criadas pelo povão e que eram transmitidas de pai para filho, para neto, etc. Entendeu? Aquilo como se fosse o quê? Uma expressão identitária, uma expressão folclórica, né? Uma expressão cultural realmente autêntica daquele povo, né? Que acabava marcando a consciência daquela sociedade. Vamos sair um pouco de bar e vamos, por exemplo, para a música, uma coisa que eu gosto bastante, que é a música judeu sefardita, por exemplo, a música espanhola da época dos judeus da Península Ibérica, que foram levadas da Espanha, da época dos reis católicos, da expulsão que foi decretada contra eles pelos reis católicos, e eles tocando músicas em língua espanhola ladina na Turquia, no norte da África, né, nos países árabes, etc. Quer dizer, isso é de fato música folclórica, música popular, né? Música popular que existia na época de Bar também, né? Música que era tocada tanto para os homens da corte como também para os homens do povo, né? Então, quer dizer, esse aspecto da expressão identitária da música, da expressão, por assim dizer, espiritual da música, ela se perdeu totalmente, né? Ela se perdeu praticamente no quê? Numa espécie de música de consumo, né? Você consome a música hoje em dia, e no dia seguinte, ou no mês seguinte, ou sei lá, no ano seguinte, você nem se lembra mais do que você escuta. Isso aí é uma alienação profunda. É um estado de alienação terrificante, assustador. Uma vez eu vou até contar uma história, uma piada, isso aconteceu comigo. Uma vez eu estava numa cidade aqui do interior do Pará, para você ver o meu estado de alienação musical. Eu não sei se é alienação, né? Alienação da música moderna. Eu estava no interior do Pará, em particular numa cidade chamada São Miguel do Guamá, e eu estava ouvindo uma música da moda chamada Tô Nem Aí, Tô Nem Aí, Tô Nem Aí, né? Tudo bem. Como eu era uma besta e eu mal via TV e mal sabia do enredo da moda, eu achava que aquela música era uma coisa de São Miguel do Guamá. Quando eu fui ligar o programa do Faustão, eu fui ver a música do Tô Nem Aí no Faustão. Eu pensei assim, poxa, agora São Miguel está no eixo. Eu achava que o pessoal de São Miguel estava tocando música no Rio de Janeiro. Para você ver meu estado de alienação. Outra foi um amigo meu perguntando quem era Michel Teló. Eu disse, Kuma, quem é esse cara? E eu não sabia, né? Porque eu tava sempre o quê? Na música do século XVI, tava ouvindo o quê? Sei lá, Bach, naturalmente, né? Meu grande mestre Bach, Handel, né? Corelli, que mais? Música alemã, deixa eu ver. Claude Gervais, que é música francesa do Renascimento, quer dizer, coisas assim do arco da velha do tempo do Ronca, né? Ou seja, eu tô 5 séculos de atraso musical. Mas é aquela história, atraso em termos, porque eu não acredito no progresso da humanidade mesmo, não acredito nessa ideologia do progresso, né? Se a gente progrediu de Bach para Michel Teló, realmente é um grande progresso, né? Para não dizer o contrário, né? Para dizer a merda que a gente se tornou, né? Mas enfim, quer dizer, então a gente tem que conjecturar uma coisa. Outra questão que eu gostaria de falar sobre a questão de Bach, né? Por exemplo, é engraçado que quando eu lia a biografia desse músico, uma coisa que eu fazia era colocar simplesmente a música dele acompanhando. Existe um outro aspecto da música que é a dimensão, por assim dizer, espacial e por assim, a dimensão sentimental que ela é capaz de exalar você ouvindo. Quer dizer, a música parece que ela te consola, né? Digamos que você tá melancólico, você tá com dor de cotovelo, mandou a namorada pra puta que pariu, brigou, sei lá, brigou com o pai, com a mãe, enfim, foi demitido do trabalho, enfim, né? Aconteceu uma merda na sua vida. Aí você coloca uma música do Bar bem triste, né, melancólica, mas você vê que aquela melancolia, ela te dá o quê? Uma expressão de catarse, né? Ela deixa você, parece que aquela música tá refletindo um sentimento seu. E olha que muitas vezes não é música cantada, é uma música de som. O som tá fazendo você refletir aquilo ali. Parece que tá liberando você.
É interessante como é que uma música, em vez de que é uma música triste, em vez de te entristecer, na verdade te consola, né? Ou te deixa assim, sei lá, catártico, né? Porque ela consegue liberar aquela dimensão do teu sentimento, né? E aquele sujeito lá escrevia partitura como se escrevia carta, né? Porque o Bach era assim, homens geniais como ele era uma coisa incrível. Quer dizer, eles escreviam música como se fosse uma linguagem como qualquer outra, né? Então era impressionante isso, né? Quer dizer, quantas emoções aquele sujeito não deixou dentro daqueles sons, né? Um homem do século XVII, século XVIII. Um homem de uma época totalmente diferente da nossa. Eu vivo numa cidade de 1 milhão de habitantes. Você imagina o inferno que é viver numa cidade de 1 milhão de habitantes. Um sujeito desse viveu numa cidade de 70 mil pessoas, no máximo. Uma cidade que, porra, seria interiorana. Você imagina, nego, porra. Você imagina aquelas cidades onde passava carroça com cavalo, bosta no meio da rua, entendeu? As pessoas dormiam 8 horas da noite, 7 horas da noite, 8 horas da noite, dependendo do clima lá, das 4 estações lá, entendeu? Enfim, né? Os caras realmente tinham uma vida extremamente silenciosa, um ritmo completamente diferente do nosso, um ritmo completamente mais lento, né? Mas ao mesmo tempo engraçado, um ritmo mais contemplativo, né? Uma sociedade muito mais contemplativa. Será que a gente teria um Johann Sebastian Bach em São Paulo, por exemplo? Não sei, acho difícil, né? Você imagina com aquele agito todo, com aquela maluquice toda que é São Paulo, você imagina um Johann Sebastian Bach compondo em São Paulo. Não sei se seria sobreviver, né? Mas, por exemplo, numa sociedade daquela, né, em que as pessoas... o ritmo da vida era lento, né? O ritmo da vida era um pouco mais pacato. Eu diria que seria mais pacato. Não era tão pacato assim, mas era um ritmo lento. Era um ritmo mais parado de vida. Aliás, eu não sei se alguém já teve uma experiência de viver, por exemplo, de ir numa cidade do interior bem sonolenta mesmo, bem sonolenta. Parece que o tempo anda lento, né? Parece que o tempo parece que não termina. Então eu acho que era basicamente a sensação, por assim dizer, espacial que essas pessoas tinham. Então às vezes eu fico conjecturando, né? Como é que seria viver no século XVII ouvindo aquela música? E a gente pensa, quer dizer, poxa, uma sociedade tão primitiva, uma sociedade que as pessoas morriam cedo, as pessoas tinham tragédias terríveis, guerras, diabo a quatro. E mesmo com guerra, mesmo com tragédia, mesmo com tragédias pessoais, né, mesmo com tanta coisa, os caras conseguiam produzir artes verdadeiramente divinas. Enquanto hoje, que nós temos tudo, não conseguimos produzir absolutamente nada, só porcaria. É isso que realmente me incomoda, para não dizer assim, como é que esse pessoal fez isso? Né? Como é que esse pessoal fez coisas tão maravilhosas? Tão assim parece que existe uma perpetuidade naquilo, né? Ou seja, aquela coisa assim que parece que molda a consciência da civilização e dos sons da civilização. Ou seja, a maneira, digamos assim, se a gente entender a música como uma expressão de uma dimensão das coisas, né? Porque imagina um mundo sem som, por assim dizer, um mundo sem som. Como seria triste um mundo sem som? Quer dizer, o som ele te dá uma dimensão distinta da tua realidade, né? Inclusive você ouvindo uma música como de Bach ou dos grandes mestres da música clássica. Isso é uma coisa muito impressionante. E eu fico muito triste em pensar de como são poucas as pessoas que compreendem isso. Porque o quanto essas pessoas estão perdendo das maravilhas desses sons. As maravilhas do engenho desses mestres. Porque para muitas pessoas a música é somente barulho. É ruído, né? É só um emaranhado de acordes ali, né, que no final da história se misturam ali e não querem dizer absolutamente nada. Mas não será um pouco assim de uma perda de sentido aí das coisas? Quando a gente vê o Michel Teló, ai se eu te pego, ai se eu te pego. Veja, no século XV existiam músicas também putanheiras. Por exemplo, você pegar a música de Juan de la Encina, que foi o pai do teatro espanhol moderno, o teatro picaresco da Espanha, pelo menos o teatro renascentista, não diria o teatro moderno, mas o teatro renascentista, ele tinha peças que falavam de putadas homéricas, né? Isso era muito comum também. Mas um dado essencial dessa civilização, dessa sociedade, é que havia uma noção muito profunda da hierarquização dos valores. Então você pega um cara como o Bach. Quando ele fazia a música dele, ele fazia a música dele com seriedade. Ele não fazia com palhaçada. Ele não queria ser o Michel Teló, não.
Na verdade, o Bach, quando compôs a música dele, talvez ele nem pensasse na posteridade que ele foi. Ele pensava somente em agradar a Deus. Você acredita nisso? Ah, não, só quero servir a Deus. Ou no máximo meu príncipe da corte, né? Mas mesmo assim tinha aquela coisa, aquela missão, aquela consciência de missão, de realmente pegar aquele dom que era a música e transformar aquela música e elevá-la aos céus, né? Mesmo na música profana, que Bach, por exemplo, compôs muito pouca música profana, né? Compôs concertos, né? Compôs uma cantata chamada Cantata do Café, né? Que era uma palhaçada doida, né? Era uma cantata até satírica, mas fora isso ele não compôs ópera, por exemplo. Mas ele compôs muitas cantatas, compôs muita música sacra, músicas sacras inclusive maravilhosas, parece que vão te levar ao céu, parece que são os anjos que estão falando, não é o Bach que está falando ali, parece que se a gente pensar que a Bíblia foi inspirada, são de homens inspirados por Deus, talvez se a gente pensar assim, podemos fazer uma analogia e dizer, parece que Bach foi inspirado por Deus na música, parece que Deus agiu sobre aquele homem e através daqueles sons a coisa se transformou em algo místico, por assim dizer. Quer dizer, a tamanha seriedade da coisa, a seriedade do artista. E um homem assim que não teve grandes atribulações, assim, teve atribulações, mas não pessoais, propriamente dita, assim, não teve grandes atribulações pessoais, né? Foi muito bem casado, inclusive, foi um homem que casou com suas duas mulheres lá, casou com a primeira esposa, depois casou com a segunda. E é interessante essa coisa de, né, do casamento, né? Naquela época o cara viúvo não ficava solteiro, né? Tinha que casar, né? O homem viúvo tinha que casar, pelo menos era a obrigação, principalmente de um músico como ele, tinha que cuidar dos filhos, então tem que ter uma mulher para cuidar dos filhos dele. Pelo menos os que sobraram, né, depois da morte da morte da primeira mulher, né? Então, o cara teve uma vida estável até certo ponto, uma vida muito estável, né? Teve N problemas de família, naturalmente, mas teve uma vida muito estável. E mesmo assim, um artista daquele tão íntegro, tão compenetrado, né, tão ciente do seu valor até certo ponto, né, brigava com as autoridades por causa disso, porque, por exemplo, algumas cidades alemãs, para você ter uma ideia só, existiam algumas cidades alemãs que eram muito rigorosas no aspecto religioso, luterano mesmo, que proibiam a música, né? Teve reverendos luteranos que brigavam com o José Bach porque ele queria tocar a música dele, queria a manifestação artística dele lá, e o pessoal, por uma questão preconceituosa, né, com uma questão devocional muito rigorosa, disse, não quero música aqui, música vai atrapalhar o sono dos fiéis, né? Teve muita gente assim, inclusive um exemplo clássico disso é que quando o Paixão de São Mateus foi tocado na igreja luterana, causou um escândalo nas pessoas. Talvez fosse um rock da época, claro que essa comparação até é descabida, porque não há rock que se equipare a Bach, né? Mas foi um escândalo, né? Então, quer dizer, você pensar que a música de Bach pudesse causar escândalo entre as pessoas, de fato causava, né? Causava muita controvérsia, por assim dizer. Então era um homem que, pelo menos na música e mesmo no trato dos seus superiores, era muito polêmico, né? Brigava com o reitor, brigava com todo mundo, mas ele não era um encrenqueiro propriamente dito, né? É porque realmente ele era um homem muito sério. Então ele chegava com os caras e dizia assim, olha, meu amigo, vou dizer uma coisa, eu tenho família para cuidar, eu vou fazer uma obra bonita, mas eu quero que você me pague tudo bonitinho, né? Eu vou fazer a minha parte, então faça a sua parte também, né? Quer dizer, um homem, né, aquela coisa do cara queria mesmo na coisa tudo certinho. Mas enfim, né? Para terminar, a gente percebe, né, um homem desse morreu, e quando o Bach morreu em julho, acho que foi em julho ou junho de 1750, não foi ele que praticamente morreu, foi praticamente uma época barroca. A época barroca morre com Bach, basicamente. Depois disso, Handel morre em 1759 também, e aí também já era uma figura já considerada do passado, né? E há as grandes transformações radicais na música com Mozart, com Haydn, né? Inclusive transformações estruturais da sociedade, né? Porque na época de Bach a música era uma música de concerto de câmara, era uma música de concerto de palácios fechados, era uma música de muitas vezes era muito pouco a visão pública que tinha-se da música, né? A música era uma coisa muito privada, por assim dizer, né? E já na época do classicismo, na época da segunda metade do século XVIII, a música se torna uma coisa pública, né? Teatral, por assim dizer, na sinfonia, entre outras coisas que acabam abarcando um público muito maior, por assim dizer. Contudo,
eu fiz esse programa, basicamente, né? Eu acho que eu estava até um pouco inspirado, porque eu estava lendo uma biografia do Bach recentemente, assim, dá uma folheada. Mas a gente repensar realmente, né, sobre essa questão, né? A música realmente, junto com as demais artes, é um expediente maravilhoso quando ele é bem tocado, né? Quando ele é compreendido, não como eu já tinha falado aqui, apenas como um conjunto de sons quaisquer, né? Quaisquer. Não é aquela coisa que você vê no programa e tudo, que coisa bonitinha, que voz bonitinha, né? Não, a música ela tem um significado muito maior do que isso, né? Resta a gente ter um certo apuro para entender isso, né? Resta a gente também estudar melhor que a música não é somente esse capricho que nós fazemos numa micareta da vida, né? Micareteiro não sabe ouvir música, ele sabe ouvir barulho. Se você pegar um batuque de martelo, sei lá, se você botar uma britadeira nele, ele dança. Britadeira quebrando pedra, ele dança. Isso aí pra ele percebe. Ele está no nível do símio, do macaco. Isso aí ele pode fazer, né, qualquer coisa. Você pode botar, sei lá, britadeira, você quebrar uma pedra com uma marreta, né? Você pode até, sei lá, botar um serrote, serrar um serrote, ele vai dançar. Porque pra ele é o que? É música, né? Isso aí é essa a música, por assim dizer, moderna da mídia em geral, tá nesse nível de você serrar uma madeira, de você quebrar uma pedra com uma britadeira, né? Barulho, basicamente, né? Mas a música de bar é uma outra história, é uma outra elevação intelectual, né? Por isso, meus amigos, eu encerro por aqui e eu agradeço a paciência de todos.